Aproveitando já para o início, testar o som. Galera, me ouve bem? O som tá bom hoje? Como é que tá? Boa noite, boa noite. Vai chegando, disparando aí esse nosso aviãozinho para 4 pessoas queridas que você ama muito. A gente sempre ora pelos 4, né? Então a gente aproveita essa oportunidade para poder sempre convidar, todo culto, convide 4 pessoas. Toda live que você estiver gostando muito, que você sabe que o conteúdo vai ser muito maravilhoso, aproveita e manda dispara, né, para 4 pessoas aí no aviãozinho. Nossa convidada de hoje, maravilhosa mulher, ela já chegou. Adoro gente pontual, gente. Hoje estamos super começando na hora, em intercessão pela nossa internet. O pessoal tá chegando. Sara Caxias do Sul, presente na área. Uhul! Sabe que eu amo o Sul, né? Para aqueles que não sabem, eu sou filha de catarinense, neta de Rio Sul Grandense, de Antônio Prado, aí pertinho de vocês de Caxias, né? Então, na minha terrinha também, 1/4 do meu sangue vem e corre desse lugar. E eu quero chamar ela logo. Eu sei que o pessoal ainda tá chegando, tá entrando, mas então vai entrando bem rapidinho. Vamos receber essa mulher maravilhosa. É bom que a gente vai ajustando o nosso som. Mai, minha princesa tá aqui. Mai, manda um beijo especial pra você. Acho que você é lá de Caxias, não é, Mai? Sempre tamo junto. Deixa eu chamar ela aqui. Vamos receber minha amiga querida. Já vou apresentá-la para vocês. Falar dessa bio maravilhosa. Ah, olha ela aí. Boa noite. Boa noite, Bispa Tati. Boa noite a todos. Isso. Quero apresentar para vocês. Eu sempre escrevo aqui um pequeno textinho, né? Mas a nossa convidada de hoje, para aqueles que não a conhecem, é Bispa Andréia, casada há 20 anos com Edmilson Muchon. Apanhei para falar esse sobrenome. Mãe de 2 lindas teens perfeitas. Suas filhas são lindas. Vitória de 15 anos, a Débora de 13. Não perdem um workshop nas celebrações. Fica a dica aí com as meninas delas. Elas são assim fantásticas. Mulher de números, contadora de formação, pastora desde 2002. E quando eu vi, eu fiz assim, uau! Porque afinal eu converti em 2000 e você já era quase pastora quando eu estava convertendo, né? Então vai ser muito poderoso, muitas coisas maravilhosas para a gente aprender. Bispa há 8 anos. Ela e o Bispo Edmilson lideraram durante 13 anos um dos arenas mais fortes do Brasil, o Arena de Campo Grande. Então, uma mulher de muita força de arena. Você que é do Arena, você vai aprender muito. Você que é mãe de adolescentes, hoje vai aprender muito. Você que quer ouvir a jornada de uma mulher de fé, de um homem de fé, de um casal de fé, vai agora nesse aviãozinho, dispara para pelo menos aí os 4 primeiros contatos da sua lista. Ninguém pode perder o que nós vamos ouvir hoje. E estão desde 2015 na Sara Caxias do Sul. O frio já chegou aí, Bispa? Chegou, anunciou, deu uma trégua, mas tá vindo com tudo, viu? Hoje foi mais quente, mas hoje de manhã tava 3 graus aqui. Eu imagino, porque aqui o frio já tá pegando também. Gente, recebam com uma salva de palmas. Se você pode, coloca aí nos nossos comentários um monte de palminhas. Bispa Andréia Muchon! Glória a Deus! Ô, gente, boa noite mais uma vez. É uma alegria muito grande. Eu fiquei assim me sentindo imensamente honrada mesmo pelo convite, né, da Bispa Tati. Muito feliz por poder compartilhar um pouco, né, da nossa história, da nossa vivência. São 24 anos, mas, queridos, tem muito ainda que aprender até hoje, né? Então, eu louvo a Deus por tudo, mas eu quero dizer que é uma alegria estar aqui com vocês. E eu espero contribuir, né, para que a fé ela se fortaleça e ela cresça e te leve aos melhores lugares de Deus para a sua vida. Amém. É uma honra para nós, Bispa, recebê-la. E para aqueles que nos acompanham, esse mês a gente está falando sobre a fé que vibra, né? Uma fé vibrante.
E eu pedi para ela, então, separar algumas histórias de fé aí nessa jornada dela. Eu sei que são muitas, são muitos anos com Cristo. Então, são muitas histórias de fé. Mas falei assim, bispa, pega algumas, assim, que a gente vai talvez trabalhar alguns temas, uma coisa que Deus realmente colocar no seu coração, para que essas mulheres possam ouvir. Então, a palavra é sua, bispa querida. O palanque é seu, Amém. o microfone é seu. Fica à vontade para contar a história. Amém. Assim, realmente, quando a Bispa Tati falou sobre o tema, né? Meu coração, assim, queimou, porque na caminhada a gente sempre tem muito do que falar sobre fé, porque é ela que nos leva, é ela que nos conduz. Se não houver fé, não há resultado, não tem milagre, nada acontece, né? Mas, assim, eu quero falar de um momento da minha vida que eu tive que exercitar muito mais ainda a minha fé, porque foi algo que, em relação à minha saúde, eu enfrentei, né? Eu tive 2 momentos que Deus realizou algo sobrenatural na minha vida. E um deles, Deus me curou, assim, de uma maneira sobrenatural. Eu não tive que passar pelo processo, né, de um tratamento. Eu tinha um problema de tendinite, eu trabalhei muitos anos no banco, né? Apesar de ter feito contábeis, eu fiz na época para fazer concurso, na época fiz um concurso no MS, passei, mas junto chegou uma proposta do banco, eu queria desafio, enfim, fui trabalhar no banco. E aí lá, muita digitação, enfim, aí tinha uma tendinite. E aí o Bispo Tonetti, no primeiro CD, quando ele lançou, e eu orando, clamando, né? Eu quero falar bem rápido sobre isso para explicar o que realmente eu quero compartilhar do testemunho. E o Bistonete, no lançamento do primeiro CD dele, e eu clamando pela cura, eu lembro que para levantar a mão para adorar, eu sentia dor. Para segurar a minha filha mais nova no colo, também eu sentia dor. Eu falava, Deus, eu não aceito isso, eu não quero isso para minha vida. E eu levantei a mão com dor, foi um tempo assim maravilhoso da unção de Deus, e eu senti um fogo queimando na minha mão, fogo, e Deus falando para mim, tô te curando, tô te Amém. restaurando, e aquilo foi algo assim sobrenatural, foi tremendo na minha vida. E aí eu não precisei passar pelo processo, né, do tratamento. E aí o que aconteceu no final de 2018, que é algo bem recente, né? Eu tive uma reincidência de uma inflamação no olho esquerdo, uma Uhum. uveíte. Eu já tinha tido Uhum. alguns episódios, não se descobria a causa, ela era idiopática, ou seja, não se descobriu a causa. E aí eu estava tratando do olho esquerdo, quando foi entre o Natal de 2018 e o Ano Novo de 2019, eu acordo de manhã, abro os meus olhos e o meu olho direito estava vermelho, Ah, meu Deus. com dor. E pela primeira vez naquele dia, eu falei isso para algumas pessoas. E às vezes até eu me emociono, mas eu nunca tinha sentido aquilo. Mas quando eu olhei, eu tremi por dentro. Eu tremi, me deu um tremor, porque eu já estava com a visão esquerda em recuperação. Então, Uhum. a sequela era assim, ficar com a visão turva para enxergar a distância. E Uhum. ela poderia voltar, ou não. Então, quando eu vi o olho direito, eu falei, Deus, não. Dentro de mim eu falava, não, não, não pode ser. Não é, eu não aceito. Enfim, era uma uveíte também no olho direito. E aí, entre o Natal e Ano Novo, eu tive que correr atrás de médico. Imagina, entre Natal e Ano Novo, você precisar de médico. O meu médico estava viajando. Eu não encontrei nenhum oftalmo na cidade. E eu fui para o plantão. Fui 2 vezes para o plantão. Pois é, orando. Minha irmã, vou falar, hein? Não é fácil, não. Não é fácil porque você luta contra o medo, contra sentimentos de dúvida que batem à porta do seu coração. Mas eu louvo a Deus porque Deus sempre, Ele me fortaleceu. E é sempre no meu coração, até falando sobre a fé vibrante, eu sempre tive essa fé no meu coração, assim, aquela certeza, sabe? Aquela certeza, porque Deus não opera no território da dúvida. Deus não faz nada quando existe dúvida. Deus, ele opera no território da certeza. Por isso que a Bíblia Amém. fala, a fé é a certeza do que eu espero e a convicção daquilo que eu não vejo. Então eu falava, Deus, não importa, eu vou fazer tudo o que eu tiver que fazer, como se tudo dependesse de mim, sabendo que tudo depende do Senhor. E aí fui Pastor, atrás. Bispa, Oi. eu tô até anotando aqui, né? Muito bom você ter começado com isso, porque a gente está passando por um momento que muitas pessoas estão tendo que ter fé para a área física, né?
Sim. Muita gente agora está passando o tempo e está acontecendo mais isso. Mais pessoas aparecendo enfermas, familiares. Eu estou vendo aqui, a gente tem algumas pessoas que estão com pessoas nas suas casas, pais, sobrinhos, né, que foram infectados mesmo pelo vírus. E a gente tem orado realmente por essa restauração que vem do alto. É. E você está compartilhando 2 testemunhos seus de situação física, de enfrentamento físico, né? De enfermidade que você precisava de um milagre. E você falou uma coisa assim muito fantástica. Deus não opera no território da dúvida. Deus opera no território da certeza. Amém. E fala um pouco assim para essas pessoas que estão com dúvida, são cristãs, servem a Deus, né? Estavam realmente crendo de repente que a casa deles não ia ser afetado, às vezes não compreende por que que isso está acontecendo comigo. Por que que a enfermidade chega na casa de um cristão, bispa? Pois é, minha irmã, porque a prova, né, vem para todos, né? E o sol nasce sobre todos. Então, esses dias até numa reunião com o bispo Cirino, ele falou uma frase fantástica. Ele falou assim, queridos, a fé, ela, na maioria das vezes, ela não vai nos livrar do vale. Ela vai nos livrar no vale. Amém. Né? Nós não estamos isentos de passar pelas lutas, mas nós temos que ter uma certeza no nosso coração que nós vamos passar e nós vamos vencer. Então, realmente, nós não estamos isentos de enfrentar uma enfermidade, passar uma situação de dor, mas precisa haver uma certeza no nosso coração, que é que vai passar. E essa era a certeza do meu coração. Né? E daqui a pouquinho eu quero falar dentro do que eu vivi em relação a crer contra a esperança. Eu nunca vivi essa palavra tão real na minha vida, né? Que em Romanos o apóstolo Paulo fala sobre Abraão, que ele creu contra a esperança. É você olhar e você não ter motivos para esperar algo bom e mesmo assim você esperar. Você não ter motivos para esperar a cura, você não ter motivos para esperar uma solução e mesmo assim você ter certeza que ela virá. Porque você não anda por vista, porque você anda pela fé. E a fé é esses momentos, né? Fazendo Então, uma retrospectiva para o pessoal que está chegando depois, bastante pessoas chegaram assim depois que você já tinha contado, né? Ela está contando um testemunho de 2 situações distintas na vida física que ela teve um enfrentamento. Há muitos anos atrás, ela teve uma tendinite muito severa, a ponto dela não poder levantar as mãos dela para adorar, né? Não poder segurar com firmeza a filha dela nos braços. Então, e a segunda situação que ela está contando, ela teve um problema no olho direito, depois, daqui a pouco, pá, o olho esquerdo aparece também com a mesma enfermidade, né? Muitos anos depois. Então, tá falando de enfrentamentos na área física dela. Se você isso conhece aí. alguém que está passando por uma dificuldade, já dispara aí o aviãozinho, né? O pessoal que já está cansado de estar na quarentena por causa disso, ou que tem um parente enfermo, fala, olha, você não pode perder o que essa mulher vai falar, esse testemunho de fé para nós. Vamos lá, bispa, estamos ouvindo. Amém, Com o amém. coração mexido, viu? Tô achando que hoje vai ser dia de Imagina, choro, viu, gente? Tem dia que a imagina o gente meu. ri. Tem dia que a gente ri, mas tem dia que a gente chora aqui. Mas se eu chorar, vai ser pela emoção de testemunhar realmente o milagre que Deus fez na minha Amém. vida, né? E aí, nesse tempo, indo atrás de médico, meu médico viajando, a minha retina chegou a começar a colar. Eu não perdi a visão por um milagre de Deus. Quando o meu médico voltou, apesar de ter falado com os médicos dos plantões a respeito de tudo que eu já tinha vivido, eles deram uma medicação diferente, enfim. E a minha retina já estava colando, eu já estava perdendo o risco de perder a visão do olho direito e o esquerdo em Uhum. recuperação. E aí, nesse meio tempo, isso foi em janeiro que meu médico voltou, ele pediu vários exames, inclusive uma ressonância do cérebro, da cabeça, para ver o nervo óptico, porque foi muito grave o que eu tinha passado. E aí saiu esse resultado, eu já estava sendo acompanhada por uma neurologista, uma reumatologista. Queridos, entre 2 meses eu fiz 31 exames, eu fui em mais de 9 especialistas. Meu Deus. Então, assim, eu fiz tudo, fui atrás de tudo. Eu falei, Deus, o que eu tiver que fazer, eu vou fazer. Eu me senti como aquela mulher do fluxo de sangue que gastou tudo que tinha. Ou seja, ela fez tudo, tudo que estava ao alcance dela, né? E aí, o que ela não pôde fazer, Deus, né, fez na vida dela. E aí, ele pediu o exame, e eu lembro como se fosse hoje, dia 21 de fevereiro de 2018, 21 de fevereiro de 2019, uma quinta-feira, à noite, fui dormir de madrugada. Deus me acordou, eu não conseguia dormir e vim orar.
E aí Deus me deu uma palavra. Eu não entendi, mas estava orando contra aquela situação toda. E Deus me deu uma palavra. No Salmo 27, versículo 1, 13 e 14. Eu lembro como se fosse hoje. Eu estava ajoelhada nesse escritório. E Davi, ele fala assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a fortaleza da minha vida. De quem me recearei? E aí no versículo 13 ele fala assim: certamente eu pereceria se eu não cresse que veria a bondade de Deus na terra dos viventes. Uau. Espera no Senhor, anima-te nele e ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Aquela palavra explodiu no meu coração. Isso foi sexta de madrugada. À noite nós tínhamos vigília, final de semana de revisão de vidas. E aí, na sexta-feira, o médico pediu para ver o resultado, estava pronto da ressonância. Quando ele viu, eu não estava com ele no consultório, ele me ligou. E ele falou assim na sexta-feira, falou: Andréia, eu vi o teu resultado, passa aqui agora, se possível. Eu quero te encaminhar para o hospital, você precisa fazer um procedimento e você não sai de lá sem fazer esse procedimento. E eu não entendi nada, mas enfim, eu saí de onde eu estava, fui correndo no consultório, peguei, ele não me explicou, porque era tamanha urgência. Ele falou: ó, já liguei para um neurologista, amigo meu que está no hospital, ele vai te atender, porque ele está na emergência, mas assim que ele puder, ele vai te atender. Eu cheguei lá, era 1h30 da tarde, era 6 horas, ninguém tinha me atendido. Não, e quando fala em neurologista já dá medo, né? Assim, neurologista é um negócio que a gente... Oftalmologista a gente tá de boa, mas quando fala neurologista, parece que o pânico, assim, piora, né? Pois é, então era uma luta, né? E às vezes as pessoas pensam: ah, mas tem 24 anos de caminhada. É claro que tudo isso, queridos, vai nos fortalecendo, as experiências com Deus vão nos fortalecendo, mas o medo bate a porta, a insegurança... né? Tudo bate a porta. Né? As experiências com Deus nos fortalecem. Se alguém quiser ir colocando essas frases aí pra gente, são importantes. Mas, ô Bispa, você parou de ir pra igreja porque o olho estava ruim para enxergar? Não, com certeza não. E claro, e nesse processo todo, eu não ficava falando assim, né, para todo mundo. Não, eu estava orando. As pessoas que precisavam saber, sabiam. Inclusive, né, a Bispa Vânia, o Bispo Cirino, e eu lembro como se fosse hoje, eu falei para ela o que tinha acontecido, e ela falou assim: não será nada, vamos orar. Né? Me agarrei Amém. nessa palavra. Então, e eu continuei indo para a igreja, e assim, eu confesso que era uma coisa que me deixava muito irritada às vezes, porque eu olhava de longe, eu não enxergava a feição das pessoas, a projeção era embaçada para mim. Então, me irritava já, né? Eu estava dirigindo, as placas de longe ficavam embaçadas. Não comprometia o fato para dirigir, mas assim, era muito ruim. Eu já estava ficando meio irritada um pouco com isso e lutando dentro de mim. Eu não aceito isso, não quero isso, né? Uhum. E aí, enfim, fui para o hospital fazer o tal do procedimento, esperei até tarde, eu estava com os nervos, assim, a flor da pele, porque ninguém falava nada, uma falta de... Querido, de informação, respeito, né? de informação. Eu falava: gente, isso porque eu ia lá com toda a calma, com educação. Eu falava: gente, uma pessoa que fica aqui jogada nesses plantões, isso que é um plano particular, né? Uhum. Enfim, a neuro chegou e eu não sabendo de nada. Ela me chamou na sala, pediu para eu fazer uns movimentos, olha para cá, mexe para lá, neurologista. Aí, de repente, ela falou assim, bem simples assim. Ela falou assim: tá, então nós vamos fazer o seguinte, eu vou te internar agora e você já vai começar o procedimento, eu vou fazer a coleta do líquor da coluna, a gente já vai fazer o exame, né? Mas realmente é esclerose múltipla, tá bem claro no exame. E nós vamos começar o tratamento, você vai precisar ficar internada para fazer o tratamento. Quando ela falou aquilo para mim foi um choque, porque eu ia fazer o procedimento, voltar para casa, ir embora para casa, crianças, meu marido, e ir para vigília, e ir para a igreja, oh, meu né? Deus. E de repente ela fala: não, você vai ficar aqui. Aí eu até falei para ela na hora, né? Eu falei assim: mas eu não posso ir na minha casa falar com meu marido, com minhas filhas. Inocente, né? E aí ela falou assim: não, se você sair, você vai depois passar por todo o processo, vai demorar tudo de novo para alguém te atender. Ela falou: tem alguém que você possa ligar, pedir roupa, enfim. A hora que ela falou isso, uma lágrima escorreu, porque aquilo me chocou. Primeiro, porque eu fui para fazer um procedimento e ir embora para casa.
Não E estava segundo, porque eu, esperando, né? e segundo, porque eu não tinha ideia de um diagnóstico como esse, né? Então, você, do nada, de repente, ouvir que você tem esclerose múltipla. E nesse Uhum. processo de falta de diagnóstico da uveíte, a gente leu muito, pesquisou muito, fomos a muitos médicos. Então, eu sabia o que era esclerose múltipla, né? Então, Uhum. não era uma coisa simples. Mas, enfim, aí, na hora eu lembrei daquela palavra que de madrugada Deus tinha me dado, né? Meu Amém. Deus do céu. Nesses momentos de luta, nós temos que ter a palavra de Deus e a palavra do nosso profeta no nosso coração. Isso para mim sempre foi Amém. muito, muito claro. E aí eu liguei para o Edmilson, né, segurando o choro, porque não é fácil, é um impacto, né? Uhum. Falando, amor, eu tô aqui, vou ter que ficar internada, enfim. Aí ele conversou com as crianças, e aí ele foi lá depois, enfim. Aí foi feita a coleta do líquor da coluna, passei por vários exames e fiquei internada 6 dias. 6. 6 dias. Nesses 6 dias por dia, eu tomava 1.000 miligramas de corticoide na veia. Uhum. Né? E a cada 2 horas tinha procedimento de checagem, tive que tomar insulina porque mexia com a glicose no corpo, assim, foi bem difícil, Puxado, né? né? Foi bem puxado. E aí, mas em todo tempo eu me segurando naquela palavra e crendo, Senhor, minha vida está nas tuas mãos, e sempre lembrando daquele louvor, crendo no milagre, mas falando, independente de qualquer coisa, o Senhor vai continuar sendo Deus na minha vida, o que eu tiver que enfrentar, eu vou enfrentar, né? Eu não vou vitimizar, não vou, ai de mim, porque eu sirvo ao Senhor, sempre fui fiel. Aonde está o Senhor, eu sempre tive isso comigo. Não, Deus está comigo, e porque Ele está comigo, eu estou tendo força para enfrentar tudo isso. E você falou uma coisa muito forte, sem vitimização, né? Porque é uma tendência, principalmente da mulher. Ela fica frágil e daí ela se vitimiza. E você fez uma escolha. Você tinha a opção de vitimizar ou de se apegar. Isso que você fala é muito forte, porque eu vejo que é uma marca na vida das mulheres de Deus, né? De uma palavra, de quem é de Deus, não só as mulheres, mas os homens de Deus também. Quando você está num Sim, momento de aflição, momento de turbulência, momento de dificuldade, se você está num momento de dificuldade, você precisa de uma palavra de Deus. Deus tem que falar com você ali na Bíblia e você se apegar àquilo. E não só essa palavra, mas você se apegou também à palavra do seu profeta. Então você tinha na sua mão direita a amém. palavra de Deus, na É palavra isso aí. esquerda a palavra do seu profeta, da sua profeta, né? E foi É, para cima mesmo naquele momento ali que você queria, quero colo, quero ser vítima, né? Não, não, nossa, não é isso, eu quero e me não é apegar à palavra. fácil. É aquilo que você falou, é uma escolha, é você se rasgar por dentro, né? E é algo que eu sempre tive comigo. A Bíblia fala que a fonte da nossa vida é o nosso coração. Então, eu sempre guardei muito meu coração, né? Sempre falei, Deus, que a tua palavra seja maior do que qualquer voz do meu coração, porque ele é enganoso, ele é traidor, e eu não vou ouvir. Então, assim, não foi fácil. É uma escolha, mas não é uma escolha fácil. Você tem que se rasgar, você tem que decidir ouvir a voz de Deus do que qualquer outra voz. Você tem um diagnóstico, você tem os exames, porque o caso chegou a ser sério porque afetou o nervo óptico do meu olho. Então, por isso Uhum. que chegou a isso, né? Então, eu tinha os exames, tinha o diagnóstico do médico, mas eu falava, Deus, eu fico com a tua palavra. Vou fazer tudo, mas eu escolho a tua palavra. E nesses 6 dias internadas, assim, nesse processo todo, também eu tive muita oportunidade de evangelizar, de orar com pessoas que estavam afastadas de Deus, de pregar e falar do amor de Jesus para pessoas que nunca tinham recebido Jesus e elas orarem junto e receber Jesus. Então, e assim, eu estava lá e eu levei os livros, meu marido falei, traz meus livros, traz meu note. Acho que o pessoal ficava olhando, né? E eu tinha lá a mesinha, então tudo que eu podia fazer, porque o problema era enxergar de longe, de perto, né? Então eu estava com o note ali, eu estava com os livros, eu estava Fazendo lendo. célula no hospital, né, Bispa? Fazendo culto, célula no hospital, a gente é terrível, não Então, para nem quando assim, tá internado. eu não parei. Foi mais o primeiro dia que eu fiquei muito assim impactada, muitos exames, e aí depois que eu vi como ia ser a rotina, e me organizei. E assim foram 6 dias de muita batalha, de muita guerra espiritual. E aí, nesses 6 dias, quando eu falo sobre crer contra a esperança, a médica, a neura, ela ia e ela sempre perguntava de manhã, né? Porque ela falava, olha, de manhã quando você acordar, dá uma caminhadinha pelos corredores do hospital e vai observando as placas. Se você consegue ler, se está muito embaçado, se não está.
E aí eu fazia isso. E eu saía e eu orava dentro de mim. E todas as vezes que eu saía, as placas estavam embaçadas. E todas as vezes que ela me perguntava, eu queria falar para ela, não, tá melhor. Mas eu tinha que falar. Eu falava assim, não melhorou, tá embaçado. Então era uma luta, porque eu tinha que falar o que de fato estava acontecendo, mas eu, dentro de mim, eu profetizando, mas vai passar, eu vou voltar a enxergar, eu vou. E eu falava para Deus algo interessante, porque tem mais ou menos uns 13 anos que eu fiz cirurgia nos 2 olhos. Eu já usei muitos anos óculos, né? Eu Uhum. falava para Deus, falava, Deus, eu não tenho problema nenhum de voltar a usar óculos. Eu não tenho problema, até porque o médico falou que com o passar dos anos, com a idade, né? Apesar que eu sou muito jovem ainda, né? Ah, mas diz que é Mas 40 anos. Eu já tô com vista cansada com 42, então. eu falei, Deus, eu não tenho problema de voltar a usar óculos, mas eu não aceito por causa dessa situação, Senhor, né? E orando, e orando. Então eu tinha que crer contra a esperança, contra o que o meu olho estava vendo, contra o que o meu corpo estava sentindo. Então isso foi muito real na minha vida. E muitas pessoas, às vezes, nesse momento, elas têm dificuldade de ter um diagnóstico, de ver uma situação e crer o contrário. E a Bíblia fala que a fé é a certeza do que eu espero. Então, Amém. primeiro eu tenho que ter clareza do que eu espero. Eu espero a cura, de fato, eu espero a restauração do meu casamento, eu espero um milagre na minha vida financeira, eu espero uma mudança no meu ministério. O que eu espero? Então, dentro do que eu espero, eu preciso ter certeza do que eu espero, né? Então, Uhum. eu tinha aquilo no meu coração. E aí fiquei os 6 dias internadas, saí, e aí foi outro choque depois, porque a minha imunidade foi lá Pro embaixo, chão. para o chão, e eu achei que eu podia sair de lá e voltar à vida normal. E aí, quando eu saí, que eu recebi alta primeiro, eu já senti aquela coisa de não andar muito bem. Cada pessoa reage de uma forma, né? E eu senti muita fraqueza. E aí eu tive que ficar 30 dias em casa, sem sair nem para levar a cachorrinha lá no pátio, sabe? Ficar dentro de casa. Imagina as portas da conferência do Arena. Meu Meu Deus, isso foi Deus. muito difícil. Muito difícil. Mas, enfim, passou esses 30 dias. E aí, a primeira vez que eu saí foi na Geração Josué, em março do ano passado. Ah. Foi a primeira, foi até. Eu passei meu aniversário em Brasília o ano passado. E eu olhava para aquele data show assim. E eu, meu Deus, embaçado ainda e orando. E o médico ele falou assim para mim, Andréia, como afetou muito o nervo, se a sua vista voltar ao normal, ela vai demorar de 7 a 8 meses para voltar. Uhum. Se Uhum. ela voltar. E aí orando, e nesse processo também para diagnosticar a causa, eu tive que até ir a um neuro especialista em oftalmologia em Porto Alegre. E Uhum. depois de muito tempo, né, praticamente quase 6 meses, primeiro, né, o primeiro milagre foi ele chegar ao diagnóstico de que não era esclerose múltipla, ao ponto também de dizer, Eu tava esperando aham, essa glória a notícia aqui Deus, já. né? Ele falou, não é. Mas assim, pensa, eu tive que ir em vários especialistas, fazer vários exames que só faziam em Porto Alegre, não fazia aqui em Caxias. E ele falou assim, ó, É porque não é às vezes esclerose. quem está ouvindo a gente não entende um pouco, mas a esclerose é degenerativa, né? É uma doença que É, não tem cura. A é pessoa isso. vai ao longo do tempo perdendo funcionalidades e aquilo não tem retrocesso, né? Exatamente. Então Exatamente. é uma sentença duríssima, né? Não é uma É, sentença, né? Tipo assim, não é um Covid pegou, saiu do hospital, tá bom, pronto, passou. é, Não, é um negócio que afetaria para muito sempre, grave. né, Bispa? É. E esse diagnóstico foi dado, eu só falei para o meu marido, não falei para mais ninguém. O Nem para as diagnóstico, porque filhas. não, porque ia assustar, né? Daí elas iam começar a pesquisar. Então a gente realização de falar sobre isso, Eu vou né? pegar esse E gancho, ia Bispa, preocupar porque demais. Eu a falei, gente, não, tá bom, só. a gente fica tão sensibilizada. Aí, Não está me ouvindo? Ah, ok. agora sim. É, eu vou pegar esse gancho porque a gente tem muitas mães ouvindo, né? Muitos pais. E nós, como homens e mulheres de Deus, nós vamos passar por batalhas árduas. Mas os nossos filhos não têm a mesma estrutura que nós temos. É Então, você isso aí. tomou ali uma decisão junto com o bispo de não expor para suas filhas
né? E já eram assim adolescentes, já é gente que teria entendimento. Mas você escolheu não expor para que elas não fossem afetadas pela gravidade, até que você pudesse contar o testemunho, né? Exatamente. Dá uma dica assim para os pais mesmo que estão aqui ouvindo a gente, como ter essa força para matar no peito a situação e blindar seus filhos, né? De situações graves. Tem pais que não blindam de problema nenhum. Acha assim, ah, não, é tudo compartilhado aqui em casa, todo mundo sabe de tudo. E eu tive pouco contato com suas meninas, elas são umas fofas mesmo, lindas, assim, Sou suspeita, educadíssimas. né? Mas elas são maravilhosas, é. É, meu Deus, né? E a gente vê que é fruto dessas escolhas, assim, de vocês, né? Amém. Exatamente, assim, são escolhas. Então, assim, aquilo que eu falei não é fácil, mas é uma decisão que você toma de, primeiro, entender que existem batalhas que é você que tem que travar, né? Você, seu marido, e no momento certo compartilhar, por até uma questão de discernimento, do momento certo, da estrutura emocional, de você gerar um peso desnecessário, né? Porque elas iam ficar aflitas, angustiadas, elas não iam entender, ter o entendimento que a gente tem de tudo que a gente leu, de tudo que a gente buscou, não só espiritual, mas natural, emocional, né? Então tinha um momento certo. Então, Bissa, mas e se de repente chegasse lá e o diagnóstico não fosse revertido? Aí nós iríamos conversar. Claro, Mas já claro. teria passado um tempo, teria toda uma experiência também com Deus, Deus teria preparado todo esse momento. E às vezes, né, os pais se precipitam e trazem uma sobrecarga sobre os filhos que eles não merecem, que não é para eles carregarem, é nossa. Então era algo que eu precisava carregar junto com meu marido. Né? Até os meus pais, que moram quase 1.500 quilômetros, eu não fiquei falando esses detalhes no início, porque imagina o peso que eu ia colocar sobre eles. Né? E eu sempre só falava hora, né? Não falava do diagnóstico, mas era uma batalha minha, era eu e meu marido que tínhamos que travar, meus líderes orando por mim, né? Então eu blindei, sim, nós decidimos blindar as nossas filhas, porque não era o momento. A Bíblia fala que há tempo para todas as coisas. Então haveria um momento de se compartilhar. E no momento certo nós fizemos isso. Né? E vou deixar a frase aí para vocês. Eu gosto de repetir as frases fortes, né? Não gere pesos desnecessários para os seus filhos. É isso aí. Há tempo para todo propósito. E aí, É isso Bispa, aí. vem aquele diagnóstico maravilhoso que paramos Então, no aí o ápice médico da falou história, né? e foi tremendo, porque ele ainda falou bem assim, ele falou assim, olha, porque foi bem complexo. Ele falou assim, inclusive, ele me deu por escrito, sugerindo para a neuro aqui de Caxias considerar o meu caso paper, né? Eles falam paper, que é um estudo de caso, fazer um artigo do meu caso, porque eles não tinham como explicar tudo aquilo, porque foram muitos exames, olha, tantas ressonâncias da medula, tudo de sangue, imaginar. Então, assim, para a glória de Deus, né? Deus, aquela sentença que eu havia recebido, ela foi revertida e Deus transformou a Amém. maldição em bênção, né? Amém. E aí, nesse processo todo também, algo maravilhoso que aconteceu, até inverti aqui a ordem, mas enfim, veio o diagnóstico depois, que não era esclerose. Quando foi em abril, eu estava nesse processo ainda, me recuperando, e o médico tinha dito, Andréia, 7 a 8 meses para a sua visão voltar, se voltar. E eu já irritada, né, com aquela questão de enxergar as placas e enxergar de longe, ele falou assim para mim, Andréia, faz um óculos, pelo menos só para descansar, para você não forçar muito a vista, porque vai demorar e tal. E aí eu fui, né, eu falei, Deus, eu vou fazer, mas eu vou fazer só porque realmente está me incomodando. Mas eu vou já. E até meu marido me lembrou disso. Ele falou assim, Edmilson. E a Andréia, quando ela foi escolher o óculos, ela até falou: vou escolher um meio modelo jovial, assim, porque daí a Vitória usa óculos, né? Qualquer coisa, se a Vitória quiser depois, eu não vou ficar usando muito tempo. Aí ela, qualquer coisa, ela aproveita a armação, né? Escolhe você, filha. Pode você escolher que esse óculos é só um Aí eu pouquinho. fiz, né? Fiz o óculos, tá aqui. O óculos. Fiz em Ah, abril. Fiz na semana que eu fiz, nós estávamos na celebração profética, né? Lá, as festas proféticas. Bispa, foi tremendo. Mas, assim, durante as festas proféticas, eu confesso assim, eu digo assim, ó, você nunca sabe quando o seu milagre vai chegar. Então, esteja preparado em todo o tempo. Foi uma bênção, né? Os tabernáculos. Foi tremendo. E assim, mas não foi nada que eu dissesse assim, eu senti Deus
me tocando, como quando eu fui curada da tendinite, que eu senti um fogo, que eu Uhum. senti algo sobrenatural. Enfim, foi sobrenatural, vindo embora para casa. E eu sempre, quando eu saía, eu ficava olhando. Aí, Voltei, voltou. voltei, voltei, Tá me voltei. ouvindo agora? Sim, sim. E aí, nas festas proféticas, voltando para casa, eu olhando as placas, Edmilson dirigindo do meu lado, e eu olhando as placas. De repente, quando eu olho, eu estava lendo de longe as placas. Ah! Eu estava enxergando, eu olhei, e eu fiquei quieta, né? Daí eu olhei de novo, e ele dirigindo, falando, e eu olhei, aí eu falei assim, amor, eu tô enxergando as placas. Aí ele não entendeu assim muito, ele só falou assim, amém, glória a Deus, achou que eu tava profetizando, né? Eu falei, amor, eu tô lendo as placas, eu tô enxergando de longe. Comecei a chorar dentro do carro. E aí ele percebeu o que Eu estava tô chorando acontecendo. agora, viu? Bispa, meu coração assim chega a estar quase saltando, assim, porque ó, foi tremendo, foi tremendo. Eu chorava, eu falava, Deus, eu tô enxergando, eu tô enxergando, eu tô enxergando. E aí Deus me curou. Não Amém. precisou 6, 7 meses, nem a possibilidade de não acontecer. A minha visão voltou ao normal, voltei no meu oftalmo. Aí ele falou para mim, né? Falou assim, você fez... E aí, inclusive, meu oftalmo eu tenho evangelizado, já dei alguns livros do Bispo Rodovalho para ele, sabe? Assim, umas coisas Ah. bem de Deus têm acontecido. E eu tenho lançado a semente, né? E ele falou, você fez o óculos? Eu falei, fiz, mas não precisou. Eu falei Não assim, usou, Deus, não usou nem um dia. nem um dia. Ah. Aí ele falou assim, eu falei, mas não precisou, porque Deus me curou. Aí ele olhou, ele é bem gauchão, sabe? Bem gauchão. Aí ele olhou, então vamos olhar. Aí ele fez os exames, tudo. Aí ele fazia assim, bah. Fica sem entender, né? Aí ele, tem coisas que a gente não explica, né? Eu falei, doutor. Falei, Deus é maravilhoso, Deus me curou. Aí ele falou, então não precisa usar o óculos, deixa lá, né? Deixa lá. E para a glória de Deus, né? Graças a Deus estou enxergando super bem. Eu ando, olho todas as placas, assim, foi algo tremendo. E algo que eu sempre tive no meu coração, que a Bíblia, ela sempre, ela reforça essa questão de que a nossa força é do tamanho da nossa convicção. Uhum. Então, se a minha convicção é forte, então eu sou forte. Amém. Sem essa convicção, a gente não consegue. Então, muitas vezes as pessoas passam por lutas e aí tem que se apegar a Deus mesmo, tem que crer na palavra de todo o coração. Foi isso que eu fiz. Não, eu não sou melhor que ninguém, não é porque eu estou na função de bispa, não. É porque eu decidi me apegar à palavra do meu Deus, à palavra do meu profeta. E assim, a bispa Vânia, ela falou de uma maneira tão simples, ela falou assim, vamos orar, não vai ser nada. E eu falava, Deus, do jeito que veio, vai embora. Não é nada, do jeito que veio, vai embora. E graças a Deus, né, Deus me curou, né, e para a honra e glória do Senhor, eu já posso testemunhar, né, Você graças a sabe Deus. que eu não fiz oração em live nenhuma até hoje. Eu acho que essa é a live número 7, é. E até então a gente não fez nenhum dia, mas eu sinto no meu espírito, realmente no final, viu? A gente vai fazer uma oração. Mas Amém. eu queria que você digitasse aqui no comentário, você que está ouvindo a gente, se você já passou por uma situação do milagre de cura, você vai colocar Deus me curou. E se você tem alguém ou você mesmo está enfermo, se é você, você vai colocar Deus vai me curar. E se é alguém Amém. da sua família, você vai colocar Deus vai curar o fulano e colocar o nome dessa pessoa. Amém. E no final nós Amém. Em vamos nome de orar, Jesus. querida. E essa live vai ter muitos milagres. Porque ela falou Amém. Em nome assim: eu não de sou Jesus. ninguém. Mas ela tem autoridade de quem foi cheia de cura para derramar cura sobre você. Então vai vir Amém. fogo Amém. daqui a pouco aqui nesse lugar, no nome de Jesus. Amém. Amém. Bispa, que Oi. história perfeita, né? Eu Deus nem é maravilhoso, imaginava. né? Eu tenho convidado pessoas que Deus tem posto no meu coração, nem sei por quê, porque nem conheço assim, né? Intimamente. Conheço algumas mais, outras mais da gente se encontrar ali na geração de Josué, de eu estar olhando Sim. de longe
e vê alguma característica que eu acho assim que vai ser bacana de orar por isso, fala assim, Bispa Priscila, o que você acha? Ela fala, é bom, pode chamar, pode chamar. Ela sempre endossa os convidados, né? Amém. Mas eu não imaginava esse testemunho tão poderoso, tão maravilhoso, tão a ver com fé vibrante. E antes da gente orar, eu queria que você deixasse uma mensagem final assim de fé para a gente. Se você pudesse dar uma dica para quem está esmorecido na fé, quem está sofrendo, né? Você já falou tantas coisas assim especiais, mas eu sei que talvez Deus tenha colocado uma mensagem final no seu coração para deixar. Então, é com você e depois a gente vai receber a sua oração e vamos fechar hoje com uma grande oração no nome de Jesus. Amém. Né? No meu coração, Deus colocou, né, aquele versículo que Jesus fala: tudo é possível àquele que crê. Então, se você está passando por luta na saúde, no seu casamento, no seu ministério, na vida financeira, não importa o tamanho da tua luta, importa o tamanho do teu Deus e a fé que você tem nele. Então, Amém. creia de todo o teu coração. Tenha certeza, né? Tenha uma certeza inabalável no seu coração de que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Amém. Né? Muitas vezes os sentimentos dizem algo, as circunstâncias dizem algo, mas fique com aquilo que a palavra de Deus diz a você. Deus, ele é poderoso para reverter qualquer situação. Não há nada que ele não possa reconstruir, não há nada que ele não possa reverter, não há nada que ele não possa fazer na vida daquele que crê. Então, decida crer. Não aceite o papel de vítima da vida, se levante, se posicione, enfrente, não se esconda. Se esconder não resolve, mas enfrentar com fé em Deus, com uma palavra de Deus no seu coração, com certeza vai realizar o impossível na sua vida e na sua família, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar, Bispa? É com você Amém. a oração. Amém, amém. Aonde você estiver, feche os teus olhos, né? Vamos unir a nossa fé em oração. Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar a vida de cada pessoa, Pai, que nesse momento precisa da tua intervenção na sua vida. Talvez Amém. na sua saúde, talvez na sua, Deus, família, no seu casamento, na sua vida financeira, no seu ministério, Pai, eu não sei. Pai, mas o Senhor é o Deus do impossível. Toca as suas vidas nessa noite, fortalece a fé. Senhor, gera uma fé inabalável, uma fé, Deus, Senhor, vibrante, uma fé, Deus, que jamais vai ser abalada pelas dores, pelas más notícias, pelas circunstâncias. Senhor, a tua palavra diz que aquele que está firmado em ti, o seu coração não se abala com as más notícias, não Amém. se abala com as circunstâncias. Senhor, toca as suas vidas nessa noite, cura nessa noite, que toda enfermidade saia. Eu profetizo, Senhor, saúde, eu profetizo cura, Amém. restauração, Amém. em nome de Jesus, que o impossível aconteça, porque a tua palavra diz que Jesus levou sobre si todas as dores e enfermidades. Amém. E nessa noite eu profetizo cura, saúde sobre o corpo, No saúde nome sobre de a Jesus. alma, em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Aleluia. Amém. Glória Gente, a Deus. nosso print da semana. Bispa, nós vamos fazer um sorriso e a galera vai printar a tela. E se você tem certeza que você foi curado, meu irmão, se você depois tem um testemunho de fé, você manda para mim no meu direct. Eu quero ouvir. A Bispa também quer ouvir os frutos dessa live. Mas nós vamos sorrir. Você vai printar e vai compartilhar no seu stories. Hashtag Fé Vibrante. Marcar a Bispa, me marcar. Vamos lá, um sorrisão? Perfeito. Bispa, muito obrigada. Que noite especial. Que noite de poder. Que noite de testemunho lindo, maravilhoso. Obrigada pela oportunidade. Obrigada pela sua hora. Assim, que eu sei que, né, você tem muitas atividades e eu sei que foi muito tremendo, muito edificante para mim, muito edificante para todo mundo aqui que está ouvindo. Quero te agradecer. Mandar um abraço para o Bispo Edmilson, para as suas meninas, para a Igreja de Caxias. Muito obrigada por esse testemunho lindo, por essa vida linda rendida ao altar de Deus. Um beijo muito grande. Beijo, Bispo. Eu que agradeço, tá? Uma honra e uma alegria poder estar com você e com todos vocês aí nesse momento, tá bom? Beijo aqui do sul, da Serra Gaúcha, para todos vocês.
Beijo, Bispa querida. Beijo você que está com a gente. Beijo. Lembra de marcar a gente no Stories. E quarta que vem, mais uma história para mim e para você. Beijo grande. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau.